Que memória você tem pra gente, Antônio Carlos Rangel, camarada Cacau, sobre a participação da categoria, de momentos históricos aqui também, eleitorais, do Sindipetro NF? Boa noite, brigadão também pela sua participação. Boa noite, companheirada, boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais. Vitor, eu poderia responder essa pergunta contando um pouco de história, para que nós pudéssemos ressaltar a importância de ter uma entidade pujante como é o Sindipetro NF hoje, promovendo de maneira rotineira e de acordo com os estatutos da entidade sindical eleições, junto ao seu corpo de associados, né, junto aos petroleiros e petroleiras, para que possa periodicamente ouvir deles o que eles querem em termos de direção, em termos de rumos, né, políticos, em termos de rumos de luta para o Sindipetro NF. Então eu queria contar uma historinha do primeiro processo eleitoral no qual a companheirada aqui da Passeio de Campos participou. Ainda não havia o Sindipetro NF, era o Sindipetro RJ, e nós tínhamos um grupo aqui na bacia que no primeiro momento nós chamávamos de associação. Esse grupo ele começou a estreitar contato ali por volta de 1983, 1984, com companheiros da oposição ao então presidente do Sindipetro RJ, Mirth Xavier. Então, só recordando que a base aqui da Bacia de Campos, ela era vinculada, do ponto de vista sindical, ao Sindipetro RJ, ao Rio de Janeiro. O presidente naquele momento era o Mirth Xavier. E nós tínhamos uma eleição marcada para o ano de 1986. E ali em 84 nós começamos a entabular conversações e fomos convidados. Então nós aqui, esse grupo nosso aqui da Bacia, ele já fazia oposição a Mirth Xavier, no âmbito aqui das plataformas, né? E com um grupo de companheiros que faziam oposição a Mirth Xavier no Rio de Janeiro, que incluía, dentre outros, o nosso guru da política sindical, o companheiro Enio Barreto, incluía também o Mozart, incluía o Eduardo, incluía o Alexandre. Bom, esses companheiros nos chamaram para que pudéssemos compor uma chapa de oposição ao MIT na eleição de 1986. Assim foi feito. A diretoria, naquela época, era composta de 20 integrantes, então ela ficou dividida de maneira igualitária, 10 votos para a Bacia, 10 votos para o Rio de Janeiro. Mas o que eu quero contar aqui é o seguinte, terminado o processo eleitoral, as urnas ficaram numa sala no 20º andar da sede do então Sindipetro, o Sindipetro RJ, ali na Avenida Presidente Vargas, e grupos tiveram que se revezar durante a noite inteira, e eu fui um dos que participaram do revezamento, da vigília, por preocupação de que as urnas pudessem ser adulteradas, que a sala que guardava as urnas pudesse ser invadida, com a intenção de melar o processo eleitoral, porque a percepção era que a chapa de oposição ganharia. Então, assim, a primeira experiência nossa daqui da Bacia de Campos foi essa experiência que eu diria assim, muito traumática, desconfortável, por que não dizer passar uma noite inteira, aquele monte de gente se revezando, num espaço apertado, lá no 20º andar da sede Sindipetro RJ, no Rio, vigiando as urnas, né? Até que no dia seguinte chegasse um outro grupo de companheiros que pudéssemos render, até que às 10 horas da manhã começasse efetivamente o processo de apuração. Aquilo ali resultou que nós ganhamos aquela eleição e não levamos, né? Porque eles entraram com uma série de impugnações junto à Justiça Comum, Justiça do Trabalho, enfim. E aquilo foi rodando, 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 até quando finalmente tivemos um desfecho, era o momento de outra eleição, 3 anos depois, e aí nós
ganhamos e depois tocamos o processo de separação. Então, estou contando essa historinha toda, primeiro porque é importante compreender o passado para melhor valorizar o futuro. E segundo, que no processo de valorização do futuro, efetivamente dizer que coisa boa que nós podemos hoje participar mais uma vez, Vitor, de um processo eleitoral do Sindipetro-NF, absolutamente transparente, absolutamente aberto, absolutamente vinculado a todos os trâmites que regem o processo eleitoral na nossa entidade, sem ter que ninguém passar a noite inteira vigiando urna, fazendo vigília, com preocupação de que uma sala possa ser invadida, urnas possam ser adulteradas. Como crescemos, né? Como avançamos, como amadurecemos,